crianças! Como vocês estão? Aqui quem fala é a tia Rafa e hoje eu tenho uma história super legal para contar para vocês. A nossa história é uma passagem bíblica e ela encontra-se lá no livro de Atos, capítulo 16, do versículo 16 ao 40. E tem como tema a prisão de Paulo e Silas. Isso mesmo, criança. Um certo dia, Paulo e Silas, que pregava a palavra de Deus, eles estavam passando por um local à procura de um lugar para eles orarem ao Senhor. Quando eles estavam procurando esse local, apareceu e o seguiu uma moça, que ela tinha um espírito de adivinhador, um espírito maligno que adivinhava as coisas, e ela era uma escrava. Então essa mulher, ela seguiu Paulo e Silas por onde eles iam por dias e dias e dizia: esse é o Filho de Cristo, o qual anuncia a salvação. E iam seguindo por dias e dias Paulo e Silas, até que um dia Paulo olhou para ela e resolveu expulsar o demônio maligno de adivinhador que estava sobre aquela mulher. E ele disse: em nome de Jesus, saia espírito maligno, espírito adivinhador. E o espírito saiu dessa mulher. Então, depois que esse espírito maligno saiu, os senhores, ela era escrava, então os senhores dessa mulher, eles ficaram com muita raiva de Paulo e Silas, porque eles ganhavam dinheiro através das adivinhações dessa escrava. Então, esses senhores, eles correram para Paulo e Silas, pegaram Paulo e Silas e levaram para a praça principal da cidade. E chegando lá, eles inventaram muitas mentiras, muitas histórias a respeito de Paulo e Silas, que não teve nem tempo de se defender. Então, Paulo e Silas, perante a autoridade, eles foram lançados na prisão. Eles foram presos. Eles foram espancados, bateram muito neles. E quando eles estavam na prisão, crianças, eles tinham todo o motivo do mundo para poder xingar, ficar triste, murmurar. Mas não, eles não fizeram isso. Sabe o que eles fizeram? Eles louvaram e oraram ao nosso Deus, porque eles confiavam e sabiam que Deus havia de salvá-lo de alguma forma, de algum momento. Eles confiavam de todo o seu coração no nosso Deus. Então eles cantando, louvando a Deus. Quando deu meia-noite, sabe o que aconteceu, crianças? Naquele local houve um terremoto e as grades da prisão se abriram todas, derrubaram as grades de toda a prisão. E o carcereiro, ao ouvir, ele correu ao encontro. E quando ele viu as grades no chão, ele ficou desesperado, porque a autoridade pediu para que ele tomasse conta de todos os presos, inclusive de Paulo e Silas, e não deixassem eles fugir, porque senão havia consequência para esse carcereiro. Então ele ficou desesperado, ele tentou tirar a própria vida. Quando ele estava com a espada, Paulo e Silas gritou: não faça isso! Então ele foi, quando chegou, viu que Paulo e Silas e todos os outros presos não tinham fugido da prisão. E ele prontamente disse: eu quero esse Deus, eu quero aceitar o Deus de vocês. Então Paulo e Silas evangelizou aquele carcereiro e ele aceitou ao nosso Deus. Então o carcereiro pediu para ele ir na casa dele. Paulo e Silas evangelizou a toda a sua família, batizou a sua família, todos eles se converteram, aceitaram ao nosso Deus. E eles ficaram muito felizes. E depois voltaram para a prisão. No dia seguinte, crianças, a autoridade soube do acontecido com Paulo e Silas e também souberam que Paulo e Silas, eles eram romanos e, de acordo com a lei, não poderiam prender romanos sem ter um julgamento. Então eles ficaram muito temerosos e avisou o carcereiro que liberasse, que soltasse Paulo e Silas da prisão. Quando o carcereiro avisou a Paulo e Silas sobre eles estarem libertos, que a autoridade liberou, Paulo disse: não, nos açoitaram em público, nos prenderam em público, eu quero que ele venha até nós e peça desculpa pessoalmente. Ele tinha todo o direito. E a autoridade veio pedir desculpa e eles foram para suas casas. Eles foram evangelizar em outras cidades e falar do amor de Deus, contente, com o coração grato, um coração feliz, alegre, contente,
no Senhor. Independente da situação, ele sabe que Deus sempre está pronto para ajudá-lo, né? A gente precisa confiar em Deus. Legal essa história, né, crianças? Sabe, Paulo e Silas, ele nos ensinou algo muito importante. Quando eles foram presos, crianças, em vez dele murmurar, em vez dele xingar, em vez dele ficar reclamando e triste, não. Sabe o que eles fizeram? Eles agradeceram ao nosso Deus, eles cantaram louvores ao nosso Deus, eles oraram e o Senhor os ajudou. 3 pontos muito importantes que houve aí. Tá? O primeiro, que eles se alegraram no Senhor. Segundo, é que eles confiaram na sua palavra e no seu poder. E o terceiro é que eles não murmuraram nem reclamaram em nenhum momento. Sabe, você aí em casa, hein? Tem reclamado, tem murmurado, quando o coleguinha pega um brinquedo, quando o coleguinha faz alguma coisa que você não gosta? Em vez de você murmurar por qualquer situação que venha acontecer, sabe o que te aconselha? Você orar e louvar o nosso Deus, porque o nosso Deus, ele sempre nos ajuda em momentos difíceis, independente da situação, o Senhor é conosco. É preciso apenas a gente ter sempre o coração alegre e grato ao nosso Deus, ok? Para encerrar, eu vou falar aqui um versículo que fala sobre isso, e ela está em 1 Tessalonicenses. Abra aí com a tia, tá? Ela encontra-se em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 ao 18, e diz: estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isto é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Jesus Cristo. Legal, né? Tá vendo? Que a palavra de Deus fala para a gente sempre estar alegre e grato, felizes com o nosso Deus, porque a gente confia na sua palavra e confia no que Deus tem feito. E aí, crianças, gostaram da historinha de hoje? A tia está com muita saudade de vocês, tá? Espero que a gente se encontre em breve, tá? Se você gostou da nossa historinha, não esquece de deixar o teu like, se inscreve no nosso canal e ativa os sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos, ok? Então, até o próximo vídeo. A tia ama vocês. Tchau!